Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e você está no canal VS Consultoria. Pessoal, recebo constantemente dúvidas de seguidores a respeito da falta de notificação. A pessoa é autuada e passa algum tempo e não recebe a notificação da autuação. Isso gera a nulidade da autuação, a nulidade da multa. E é isto que nós vamos explicar neste vídeo. Veja, se você foi autuado e não recebeu a notificação, ou se você por algum motivo descobriu que tem uma multa de trânsito em seu nome, entretanto você nunca foi notificado desta autuação, você deve interpor recursos administrativos pedindo a nulidade dessa multa pela falta do que a gente chama de dupla notificação. Pois a legislação diz que, ocorrendo a infração prevista na legislação de trânsito, o agente da autoridade de trânsito lavrar-se-á o ato inaugural, que é conhecido como auto de infração. Neste auto de infração constará todas aquelas informações previstas lá no artigo 280 do CTB. Apenas para que você tenha como conhecimento, diz o artigo 280 do CTB: ocorrendo a infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará, inciso 1, a tipificação da infração, ou seja, qual infração o cidadão cometeu, o local, a data e a hora do cometimento da infração. Deve constar também as características, ou seja, os caracteres da placa de identificação do veículo, a marca do veículo, a espécie do veículo, Dentre eles, este artigo prevê ainda que faça constar o prontuário do condutor sempre que possível, a identificação do órgão autuador. Já vou te mostrar mais para frente o que vem a ser o órgão autuador ou a entidade de trânsito, e da autoridade ou do agente autuador. Se a multa for feita por equipamento, deve constar também o equipamento que comprovou a infração e, sempre que possível, a assinatura do infrator, do cidadão. Sem estas informações, o auto de infração ele é nulo. E aí, para conhecimento, eu te mostro aqui o que é um auto de autuação. É este documento aqui, o do lado esquerdo da tela do seu dispositivo. Este daqui, do lado direito aí da tela do seu dispositivo, é a notificação de autuação. Então, em um caso prático, o agente lá na rua, o agente da autoridade de trânsito, ou o policial militar, ou o policial rodoviário federal, enfim, ele vai lavrar este documento. Após lavrar esse documento, ele está fazendo uma autuação. Ele não está te multando. Quem multa é a autoridade de trânsito competente para tal finalidade. A autoridade de trânsito, por sua vez, vai receber este documento, vai conferir se está tudo certo, se for preenchido corretamente. Após ele fazer essa análise, ele vai expedir a notificação de autuação, que é este documento aqui do lado direito do seu vídeo, ok? Então aqui na tela nós temos um auto de infração e uma notificação de autuação por infração à legislação de trânsito. Esses dois documentos devem conter as mesmas informações. Essas informações devem ser repassadas para a notificação. Caso tenha alguma irregularidade, especificamente a respeito dessas informações que eu te passei do artigo 280, este auto de infração deve ser
anulado. Porque, veja, o artigo 281 do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele trata do julgamento das autuações e penalidade. Então, quem vai fazer isso? A autoridade de trânsito. Diz o artigo 281, a autoridade de trânsito, na esfera da sua competência, estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração, julgará a consistência desse documento aqui. E só após ele fazer o julgamento dessa consistência e constatar que está tudo correto, que o agente da autoridade de trânsito preencheu, lavrou de forma correta, aí sim ele aplicará a penalidade cabível. Mas antes dele aplicar a penalidade cabível, ele deve notificar que ele irá fazer isso, que é por meio deste documento. E aí, após fazer isso, a gente tem o que chama de dupla notificação. Caso ele analise o auto de infração, este primeiro documento, e constate alguma irregularidade no seu preenchimento, ele deve requerer o arquivamento deste auto de infração e julgar o seu registro insubsistente, imprestável, não vale nada, não presta para impor qualquer tipo de penalidade. E este auto de infração será arquivado quando ele for considerado inconsistente ou irregular, ou se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação, que é este outro documento, ok? Agora veja, a notificação de autuação de infração de trânsito, ela pode ser substituída caso o auto de infração de trânsito seja assinado pelo infrator no ato do cometimento. Então veja, o auto de infração de trânsito, desde que assinado pelo infrator, vale como notificação do cometimento da infração. Então, caso você assine lá na hora e receba a segunda via, você não precisa ser notificado com esta notificação aqui. Agora, caso contrário, como dissemos agora há pouco, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se no prazo de 30 dias você não for notificado, você não receber aquela notificação de autuação. Isto que eu coloquei na sua tela é mais um exemplo de uma notificação de autuação por infração à legislação de trânsito, apenas para que fique ilustrado este documento nessa apresentação. Caso você não assine o auto de infração, você obrigatoriamente tem que receber duas notificações. A primeira notificação, constante lá no artigo 280, inciso 6, e no 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Se isto não acontecer, você deve interpor recursos pedindo a invalidade, pedindo o arquivamento da multa que lhe foi aplicada. E quando você fará isso? Você fará quando receber a notificação de imposição de penalidade. Veja que anteriormente nós estávamos falando da notificação de autuação. Aqui não existe multa ainda neste momento processual. Está na fase de defesa prévia. Agora, depois que você foi notificado de imposição de penalidade, veja que você está sendo notificado de que contra você fora imposta uma penalidade. Contra isto daqui cabe recursos administrativos a serem interpostos junto à AJARE. E como tese de defesa, você vai alegar exatamente a falta de duas notificações, a falta de dupla notificação, requerendo o arquivamento, porque a multa é inválida, porque inobservou as regras legais para a aplicação da penalidade, da punição. E por isso mesmo está diante de um erro, né? E por estar diante de um erro, este ato deve ser reputado inválido. Mesmo que você tenha pago a multa, ainda dá para requerer a nulidade
por falta da dupla notificação. Por quê? Se você não recebeu a informação com prazo de defesa, notificação da aplicação da penalidade, tendo em vista o cometimento de uma infração, que é aqui a primeira notificação, este ato administrativo ele deve ser arquivado, porque afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além do mais, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já editou uma súmula nesse sentido, súmula 212, que diz que se não haver a dupla notificação, se não ocorrer a dupla notificação, deve ser arquivado este processo. Basicamente, é isto que diz a súmula do STJ. Além da súmula, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei número 9.503 de 97, tem essa previsão da necessidade de notificação do cometimento da infração. Para quê? Para assegurar o direito à ampla defesa, ao contraditório, tudo isto previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Os legisladores e os doutrinadores costumam dizer que, se tratando de imputação de infrações, especialmente aquelas que vai ensejar em uma sanção, tem que haver duas notificações. A primeira, ela tem a ver com o cometimento da infração propriamente dita, e por isso deve haver uma comunicação ao infrator que ele cometeu uma infração. E uma segunda, ela está intimamente relacionada à aplicação da penalidade correspondente após aquilo que eu te falei, após o julgamento da consistência do auto de infração. Previsão na lei. Dê uma olhada no artigo 280, 281 do CTB e na súmula 312 do STJ. Para encerrar, se você não receber as duas notificações, se não ocorrer a dupla notificação, você deve pedir a nulidade do ato administrativo, porque ele nasceu imperfeito, nasceu irregular. O auto de infração nasceu irregular e por isso mesmo ele deve ser arquivado e o seu registro julgado insubsistente, para que não seja aplicado nenhuma penalidade. Mais uma vez, reforço, artigo 281 do CTB. Vou deixar no link, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link com o nosso acervo de recursos. São modelos de defesas prévias, defesas contra o processo para suspensão do direito de dirigir e para cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Esses modelos já foram utilizados em casos reais e você pode tanto utilizá-los para a defesa própria ou para trabalhar com esse material fazendo a defesa de outra pessoa. Um forte abraço para você e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal no YouTube. Se inscreva aqui no nosso canal que eu estou sempre publicando matéria totalmente de graça, estou dando dicas e te ensinando como fazer defesas e trabalhar com o direito de trânsito. Forte abraço para você e fiquem atentos até a minha próxima publicação.